Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal, uma oportunidade de Deus encontrar o seu coração e acrescentar algo novo, ainda que você tenha que abrir mão de coisas velhas que já não servem mais para a sua vida. E nós estamos na última ministração da nossa série As Cores do Fruto do Espírito. Falamos sobre cada uma das características que aparecem em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, e tem sido algo maravilhoso a construção dessa verdade diante de Deus. E eu deixei aqui para a gente falar sobre a última característica, em especial ela sozinha, porque eu acredito que ela tem muito a ver para os nossos dias, é algo extremamente importante para as nossas vidas, em meio ao turbilhão de tantas coisas negativas que nós estamos vivendo nos últimos tempos, dado essa pandemia que parece que não passa nunca, o medo sobre a vida das pessoas, a briga política como está, e o mercado de trabalho e tantas coisas, querido, tantas crises, não é? E diante de tantas crises como essa, nós precisamos dessa característica em especial, para que a gente possa manter a nossa vida com qualidade, tanto o nosso emocional quanto os nossos relacionamentos, o nosso exterior. Nós precisamos dessa característica. Eu estou falando da temperança. Hoje a gente vai falar sobre a cor do fruto, a cor da temperança no fruto do Espírito. Temperança nada mais é do que equilíbrio. Como a gente precisa de mais equilíbrio nos nossos dias, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, nos nossos sentimentos, na forma como eu percebo o mundo, na minha perspectiva, na minha visão. Como nós precisamos, querido, de equilíbrio. Como falta pessoas equilibradas nos nossos dias, em todas as áreas de ação do ser humano. Sempre a gente encontra um nível muito grande de desequilíbrio emocional, de desequilíbrio em todos os sentidos. As pessoas não conseguem equilibrar, por exemplo, o fato de trabalhar e descansar, que está fora de nós, e como também não conseguem equilibrar aquilo que sentem, o lugar que dão aos seus pensamentos negativos, a tantas coisas que acontecem dentro do nosso coração, e vão vivendo como se fosse um papel na ventania, de maneira automática, sempre trabalhando com extremos. E a gente sabe que isso, de uma forma ou de outra, vai trazer algo negativo, uma consequência negativa, um resultado negativo para a vida das pessoas. Não é segredo nenhum, e não é isso, não é o que eu estou falando, ou a Bíblia está trazendo algo de novo. Todos os médicos, todas as pessoas de uma maneira geral na nossa sociedade tem essa verdade dentro de si, de que nós precisamos de equilíbrio para viver a vida. Todo mundo sabe disso, cristãos, não cristãos, todas as pessoas de um modo geral sabem que o equilíbrio ele é extremamente importante para que nós possamos ter uma vida de qualidade, para que nós possamos avançar de maneira correta sobre os nossos sonhos, as nossas conquistas. Nós precisamos de equilíbrio para nós trabalharmos os nossos relacionamentos, para nós trabalharmos os nossos negócios, nossa profissão, nosso estudo, o nosso lazer. Tudo, querido, precisa ser dosado em nossa vida. Nunca e nenhum tipo de coisa, nenhum tipo de material, nenhum tipo de emoção que seja ao extremo vai trazer algo positivo para as nossas vidas. Vai sempre trazer algo danoso que vai nos prejudicar e prejudicar as pessoas que nós amamos, os nossos sonhos, o ambiente onde a gente está. Ou seja, só tem coisas erradas. Mas por que uma coisa que todo mundo, de uma forma ou de outra, sabe e falta tanto na nossa sociedade? A gente encontra tantas pessoas desequilibradas, principalmente emocionalmente, mentalmente, tantas pessoas desequilibradas. Por que isso acontece se eu já tenho a informação de que eu não posso, naquela situação, naquela adversidade, naquele problema, naquilo que me falaram, viver o extremo? Eu tenho que ter esse senso, eu tenho que ter esse equilíbrio. Então por que, queridos, que a gente vive como este papel na ventania? Bom, nós podemos levantar algumas características do porquê a gente vive assim. Nós vivemos assim porque nós temos o inimigo de nossas almas sempre lançando cada dia mais mentiras
sobre a nossa vida, moldando o sistema do mundo, para que esse sistema traga dor, traga sofrimento para as nossas vidas, querido. O sistema do mundo, ele está preparado para tirar o seu equilíbrio, ele está preparado para fazer você sofrer, ele está preparado para fazer você correr atrás de objetivos que na verdade são efêmeros, passageiros e que não vão trazer o retorno e a felicidade que você está procurando. Ou seja, cada setor da sociedade, quando nós pensamos no sistema maligno, no sistema do mundo que controla este mundo hoje, querido, nós temos a certeza de que está preparado para trazer coisas ruins para dentro da nossa vida, está preparado para nos deixar desequilibrados. Junta-se a isso, a essa guerra espiritual que nós temos, a essa guerra no sistema do mundo, que nós temos que estar armado contra nós, a uma pessoa que é frágil, fragilizada dentro do seu coração, não entende que ele tem um gestor dentro do seu coração e esse gestor precisa exercer controle, precisa decidir realmente, precisa acreditar naquilo que Deus fala e colocar para fora aquilo que o mundo fala, ou seja, se torna vítima da sua própria carne. A carne, queridos, nada mais é do que um fator de desequilíbrio na nossa vida, e as pessoas vão vivendo assim, né? A cada dia deixando uma parte de si mesmas, com adversidades que são momentâneas e passageiras, deixando uma parte da sua saúde emocional, física, espiritual, dos seus relacionamentos em discussões bobas, em discussões que não levam a lugar nenhum, apenas trazem dano para a sua saúde, e vão vivendo a vida assim, querido. Como é difícil viver uma vida sozinho, viver uma vida independente de Deus. Como as pessoas sofrem por isso, por estarem vivendo uma vida independente, muitas vezes na ignorância, sem saber que naquela área está vivendo de maneira independente de Deus. Mas eu sou cristão há 50 milhões de anos, não importa, querido. Não é a carteirinha de cristão que vai fazer você viver as coisas do céu, mas é uma vida com Deus, uma vida de parceria com Ele, com o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu santo e bendito Espírito, que vai nos dar essa oportunidade. Por isso, eu quero hoje retomar com você essa questão verdadeira de que você tem o poder de ser equilibrado, querido. Deus colocou isso dentro de você, e você não pode permitir que o mundo à sua volta, que a sua carne, que as mentiras do diabo, que as pessoas com esse desequilíbrio tragam isso para dentro de você. Nós precisamos entender o que significa este equilíbrio a partir do ponto de vista de Deus, para que nós vivamos ele de maneira profunda e verdadeira. Antes de nós falarmos sobre a temperança, o equilíbrio, eu quero lembrar você daquilo que nós estamos falando como estrutura para que nós vivamos a verdade do fruto do Espírito. 3 coisas que nós estamos falando, querido, continuamente. Primeiro, que quem desenvolve o fruto do Espírito em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Assim como um fruto normal aqui da nossa terra, da agricultura nossa, nós não temos o poder de fazer ele de alguma forma nascer e crescer no tempo e da forma como a gente quer. O que nós podemos fazer é preparar o terreno, é colocar a semente, é cuidar, é regar, é adubar, é fazer todos esses trabalhos com excelência, claro, mas fazer todos esses trabalhos de alguma forma para a gente trabalhar o ambiente, melhorar, trabalhar o ambiente aonde esse fruto vai ser gerado. Da mesma forma em nós, querido. Nós então precisamos ler a palavra do Senhor, ter um relacionamento com Ele, acreditar nas suas verdades e aplicá-las em nossas vidas, mas o desenvolvimento ele é natural, assim como qualquer fruto, qualquer parte da nossa agricultura é natural, querido. Nós não temos o poder de fazê-lo nascer, de fazer na nosso tempo o tamanho, nada disso. É o Espírito Santo que faz. Segundo, é um processo. Nós estamos falando sobre a última característica do fruto do Espírito, que é o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio. Mas nós temos que entender que eu não tenho domínio próprio sem ter
antes a mansidão, sem ter antes a fidelidade, sem ter antes a bondade, sem ter antes a benignidade, sem ter antes, querido, a paz, sem ter antes a alegria, sem ter antes o amor, não tem a possibilidade de nós construirmos o fruto do Espírito faltando alguma coisa. Se não tem paz na minha vida, eu não vou ter temperança. Se eu não vivo a vida de alegria que Deus tem para mim, que o Espírito Santo tem para mim, eu não vou ter temperança. Se eu não vivo uma vida de fidelidade, eu não vou ter temperança, e assim por diante. Nós precisamos ter essa verdade estabelecida dentro dos nossos corações, para que a gente, queridos, não realmente desista no meio do caminho, achando que nós não podemos ter o fruto do Espírito desenvolvido dentro de nós. E terceira característica que eu quero que fique no seu coração: não escute o diabo. O diabo vai falar que é difícil você ser manso, que é difícil você ser fiel, que é difícil você ser benigno, que é difícil você ser bondoso, que é difícil ter paz o tempo todo e ter equilíbrio. Então abra mão disso, você não vai conseguir. Mentira, querido, mentira da carne, mentira do mundo, mentira do diabo. Porque pense com a mente de Cristo, como Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Pense a partir de Deus. Você vai conseguir entender que aquilo que é fácil e natural para Deus é fácil e natural para nós também, porque nós estamos nele, nós recebemos uma nova vida. Por isso nós temos que realmente abrir mão da antiga vida que o mundo nos proporcionava, a velha vida, a velha forma de pensar, para nós abraçarmos completamente a nova vida. Então é fácil, tá? É natural você crescer na santificação, na maturação junto com o Espírito Santo, para você alcançar todos esses frutos do Espírito. E aí, para nós fortalecermos o que está escrito em Gálatas capítulo 5 e 22 a respeito do que nós estamos falando, lá está escrito: mas o fruto do Espírito é, dentre todas as características, a temperança. A temperança, ela aparece como a última característica. E na minha mente, no meu coração, isso significa que todas as coisas, todas as outras características cooperam para que ela então dê o sabor, querido, a esse fruto maravilhoso, que é o equilíbrio sobre as nossas vidas, que é o equilíbrio dentro das nossas vidas. Então é a característica que vai dar o sabor desse fruto, é a característica mais marcante do fruto do Espírito no meu ponto de vista, porque ele fala diretamente da dificuldade que nós temos de lidar com os extremos na nossa vida, e como nós somos voltados a sempre estar dentro de algum extremo, como é difícil nós trabalharmos essa característica da temperança. Então todas as outras características, no meu ponto de vista, cooperam juntas para que essa característica lá apareça, e você e eu, nós possamos ter uma vida equilibrada, uma vida estabilizada, uma vida que valoriza as coisas simples da vida, uma vida leve, uma vida onde eu consigo ver a beleza na simplicidade, uma vida que eu me torno um observador, que eu me torno uma pessoa que se surpreende com a vida, que dá a oportunidade a si mesmo de se surpreender com a vida, de admirar a vida, de admirar as outras pessoas, admirar e gostar e querer o relacionamento com as pessoas e com Deus. A temperança, o equilíbrio, ele vem para trazer essa verdade sobre as nossas vidas. Mas quantas vezes a gente já tentou ser equilibrado, mas na hora H as coisas dão errado, no frigir dos ovos a gente perde a paciência, a gente realmente perde a estribeira, faltou paciência, eu falar da característica do fruto do Espírito, e a gente acaba então, queridos, sofrendo barbaridades depois de tudo aquilo que nós fazemos, fora os resultados negativos que trazem pra gente. E muitas vezes, por causa da decepção e da frustração, a gente abre mão de áreas importantes na nossa vida, de relacionamentos importantes, porque naquele momento eu não tive o equilíbrio. O inimigo, ele é terrível. Ele fala que você não pode ter equilíbrio, que você não consegue, que é assim mesmo, que tem que fazer aquele negócio do toma lá da cá, né? Falou, toma aqui também. E você não tem que pensar, tem que ser superficial mesmo, tem que fazer no mesmo tempo, é imediatismo. Ele vai pregando isso.
Aí quando você entra na conversinha furada dele, ele vem então com um mar de culpa sobre a sua vida. Tá vendo? Você não é cristão coisa nenhuma, o fruto do Espírito nunca vai estar na sua vida, você vai continuar sendo assim. Queridos, mais uma vez, mentira do diabo sobre as nossas vidas, mesmo com todos os seus erros, mesmo com todo o seu desequilíbrio emocional que você tem apresentado nesses dias, nos relacionamentos. Aceite primeiro a verdade de Deus, de que a temperança, o equilíbrio, através do seu Espírito Santo, Deus já colocou dentro de você. Você tem uma pessoa que mora no seu espírito, chamado Espírito Santo, que ele é o próprio equilíbrio, que ele é a própria temperança. Tudo vem dele, queridos, não é nada produzido por nós. Não espere você produzir isso com as suas forças, simplesmente, com a sua capacidade, com a sua habilidade. Mais uma vez, para nós fecharmos, vem dele. É um relacionamento com o Espírito Santo, sem nunca desistir, mesmo em face dos nossos erros, das nossas limitações. Peço perdão a Deus, recomeço novamente, faz parte da vida, sem abrir mão, renunciando à mentira do diabo de que eu não consigo. É dessa forma que eu vou ter essa característica, este sabor do fruto do Espírito tão marcante em minha vida. É alguém que está próximo de Deus, que mantém um relacionamento prático com Ele, que vai ser temperante, que vai ser verdadeiramente equilibrado. Não é alguém que está tentando viver a sua própria força, colocando essas características com a sua própria força em sua vida. Então, se eu posso te dar uma sugestão para nós terminarmos essa série, querido, para você ter o fruto do Espírito, principalmente essa característica marcante que é o equilíbrio, que vai fazer totalmente sentido, que vai fazer de você um exemplo para as pessoas, que vai trazer qualidade de vida para os seus dias. Olha, se relacione com o Espírito Santo, se relacione com o Pai, o Criador, o próprio equilíbrio, a própria temperança que já está dentro de você, uma vez que você entregou a sua vida para Cristo Jesus e o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. De outra forma não tem como, tá bom? Então, se você entregou a sua vida para Cristo Jesus e convidou o Espírito Santo para morar dentro de você, saiba que essas verdades já estão dentro de você. Então, o que você precisa fazer é se relacionar com ela. Quanto mais você se relaciona com ela e menos com o mundo, mais o fruto do Espírito se torna evidente na sua história. Por isso, viva uma vida equilibrada, como? Em Deus. Não dependendo dos fatores externos, não dependendo das suas experiências, da sua história, mas em Deus. E você vai ver que sim, é possível ser equilibrado em um mundo de desequilíbrio. Deus abençoe a sua vida e a sua família.